professora do Tuiuti, a Giovana, que já falou ontem, ela é uma das testemunhas e protagonistas desta caminhada. E eu, de manhã, já comentava, né, que nós, na verdade, o término do longo processo de resistência, de debate, de denúncia, foi no 30 de dezembro de 2021, pelo menos da etapa pré-implantação, quando o governo do estado, então, estabeleceu por portaria, uma portaria em 30 de dezembro, vou insistir que foi 30 de dezembro, o currículo, a grade curricular. Porque, na verdade, nesse material que a gente tem ali na frente, vocês vão ver a grade curricular, quem ainda não conhece a grade curricular, os números, né, principalmente as nossas estudantes, aqui dá para ver o que é a grade curricular definida e que agora aqui, nesse caso, teve uma pequena mudança. Deixa eu ver se as gurias já incorporaram nessa nova versão. Não. Que a educação física agora tem um período nos segundos e terceiros anos. Eu diria que dessa luta toda, que eu vou contar um pouco e dialogar com vocês, talvez a única vitória do Sr. José Clóvis foi que a educação física voltou a ter os 3 anos. A única vitória nesse tempo todo. Então, porque 19 foi aquele governo que, claro, então vou contar de 19, anteriormente aqui você já deve ter repassado, né? Quando foi imposto através de medida provisória, o debate que depois não teve acolhida, um período de governo de golpista, de Estado mínimo, que foi retirando. Então tem um contexto onde eles não só destroem, eles colocam. Então isso, eu vou tentar assistir, né, falar da professora Vera Peroni, mesa de ontem, tenho certeza que vocês já têm muita noção de que contexto nós estamos falando. Então eu não estou de maneira despolitizada começando de 19, porque a minha tarefa é um pouco mais situada. Claro que a gente teve em todos os debates anteriores. Então, 19, Eduardo Leite, ele assume com os salários atrasados, ele dizendo que ele vai levantar, né, o debate com o Sartori foi esse, com os salários dos professores estaduais congelados, não tinha tido nenhum reajuste durante Sartori, nenhum. Então, o pós-governo Tarso Genro. Pós-governo Tarso Genro, eu quero que, inclusive, está aqui o professor José Clóvis, foi nosso secretário estadual de educação e foi secretário municipal, eu fui secretária adjunta com o Zé Clóvis. Então, acompanho a elaboração e a implementação de gestão que o professor José Clóvis faz na sua trajetória. Quero sugerir que vocês leiam esse texto, que foi o discurso do Zé Clóvis ao receber a medalha Farroupilha, que a gente deu destaque Farroupilha para ele, muito justo, onde ele recupera o que então nós tínhamos, claro, a caminhada, o debate da escola cidadã, o debate do contexto educacional brasileiro, golpes e contra-golpes, mas também vocês vão ver o que na verdade substituiu, o que era a mudança do ensino médio que nós propusemos no período Tarso. Não pude lhe ouvir, Zé Clóvis deve ter trabalhado isso, com certeza, a pesquisa, o Politécnico. Mas o que acontece então com o Leite, né? Sartori não colocou nada no lugar, abandonou as escolas, os espaços físicos, foi um governo do não. E Leite fez essa crítica, ganhou a eleição, e o primeiro ano foi um ano de salários parcelados, foi um ano em que ele zerou tudo. Tudo ele fez com a justificativa de que o Estado não tinha nem condição de pagar salário em dia. E aí que foi o 19, eu assumi a Comissão de Educação, foi o meu primeiro mandato, que a gente fez aí, por exemplo, toda a luta das resistências contra a implantação da nova plano de carreira, retirada das vantagens temporais, retirada de ganhos de aposentadoria. Então foi um ano de luta, vejam o contexto, para vocês perceberem por que o ensino médio é implementado praticamente sem resistências. Foi um ano de luta, de sobrevivência, assim, em 19, e lutando contra a carreira, a gente lutando porque ele fechou as bibliotecas todas, concurso público Sartori já não tinha feito. Em 19, pasmem, os contratados temporários, que hoje já são 25.700, em 2019, se eles adoecessem, se eles ficassem com câncer, eles eram demitidos. O governo tinha vínculos, mas nós precisamos do vínculo. A capacidade da coordenadora do Recursos Humanos dizer isso na audiência pública da Comissão de Educação. Nós precisamos do vínculo, é o vínculo temporário, que é permanente, é uma política permanente. Então, o 19 foi um ano a justificativa, aquele discurso único, blindado pela mídia, um ano de desmonte,
que Eduardo Leite prepara a Câmara e leva a questão do parcelamento até votar em 2020, final de 19, depois início de 20, o novo plano de carreira. E o que acontece em 2020? Todos sabem, no início da pandemia. Então, começa a implantação do ensino médio nesse contexto, piloto, com o secretário Faisal, fechando turma, municipalizando, multisseriando. Então, nós fizemos um ano de resistências. O professor chegou aqui, querido. Um ano de resistências em que ele foi implantando de maneira atabalhoada o novo ensino médio nas 260 e poucas escolas, 64 escolas piloto. E aí vem a pandemia. Então vocês imaginem que na pandemia, eu ainda era presidente da Comissão de Educação, a gente fez todos os debates, mas o debate era sobreviver. Era fechar a escola, era o que fazer se a escola estava fechada, era como sobreviver, como cestas básicas de estudantes. Bom, tudo que vocês podem imaginar, a gente se reinventou na Comissão de Educação para lutar pela vacina, prioridade da vacina, enfim. Então, o que acontece em 2021? Quando vai começar aí já o segundo ano da implementação das escolas piloto, a gente começa a poder respirar, já não estava na presidência, mas trazer à tona, porque as escolas nos procuravam, as escolas perdendo aluno, a inconsistência, a ausência de profissionais, que nada de concurso, falta de profissionais, sem biblioteca, imagine, né? E a formação que eles diziam que tinha para os itinerários, porque sim, aí fizeram formação para itinerários 19, fizeram formação durante a pandemia. Então foi uma coisa louca, as pessoas dão um depoimento no sentido que elas tinham que sobreviver, elas não podiam levar a sério aquilo. Faziam de maneira cartorial e como podia dentro da escola. Mas, aí eu trouxe uma ata aqui, que a Lupe ajudou a recuperar, de 24/9/2021. Que essa foi assim, nós fizemos um esforço hercúleo, um mandato, imagine, né, com a assessoria, para mobilizar as escolas piloto. Para que as escolas pilotos se manifestassem, nos dissessem o que estava acontecendo, fizessem a crítica. E essa audiência pública é uma audiência que tinha esse objetivo, inclusive de cobrar do governo, que estava refazendo as diretrizes, porque aí houve 2 primeiros anos para o secretário Faisal, e aí vem a secretária atual, que ela é do Todos pela Educação. Eu acho que aqui já foi dito, né, uma das formuladoras do que está aí, que o governo Leite traz. Veja, os 2 primeiros anos ele usa um testa de ferro. Faisal não tinha nenhum debate pedagógico, o negócio dele era, ele tinha tarefa de reduzir 30% o custo da educação. Ele verbalizou isso, ele fechou a escola Rio Grande do Sul aqui, um monte de vaga faltando. A tarefa dele era reduzir o custo da educação. E nos 2 segundos anos ele chama a Raquel Teixeira, que é ideóloga. Aí sim, e aí ela faz rever as diretrizes que estavam em discussão aqui, do novo ensino médio, e assim, fechado, hermeticamente fechado, qual seria o currículo que desdobraria as diretrizes. Procuramos de toda forma comprometer o Conselho Estadual de Educação com escuta. O Conselho Estadual esteve em 2 ou 3 reuniões, a gente fez, não só eu propus audiência pública sobre o novo ensino médio, a presidente era a Márcia Carvalho, eles vinham, escutavam, diziam que ouviam as escolas, que estavam recebendo relatórios das escolas piloto, das escolas, e as diretrizes saíram como saíram. E não conseguiu o Conselho impedir, não é o Conselho que desenha a grade curricular, quem desenhou foi a Secretaria e publicou no final de 2021. Então essa ata traz uma ata em que a gente disse muitas vezes, e a coordenadora pedagógica vinha nas reuniões e dizia, a Lupe vai me ajudar a lembrar o nome dela, mas está aqui, a Letícia Guidoleiro. Não se preocupem, nós vamos ouvir todo mundo. Não, era só não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe quando a gurizada terminou aquele ano de pandemia, entrou em férias no final de 2021, voltou depois com crise pandêmica para o novo ensino médio implantado, em fevereiro. Professores, alunos, por isso que eu falei hoje de manhã, a história da absoluta falta de escuta dos estudantes e das estudantes. E desrespeito total, assim,
a nossa gurizada. Sem falar no respeito total dos professores e professoras, que eram chamados para fazer aqueles cursinhos, para conhecer, enfim, os itinerários. Mas... Então eu apontei algumas coisas que apareceram na audiência, que são elementos que eu acho que vocês já passaram por muitos deles, né? A Giovana, naquela época, já disse, ela era, a Giovana Escola Tuiuti era... Ela estava hoje de manhã. Ela estava aqui de manhã, estava ontem. Ela tinha dito, literalmente, trazendo panorama na escola e dizendo: o referencial curricular gaúcho é impossível de ser colocado em prática nas escolas. E aí ela dizia, isso é em setembro, né, de 21. Nós não temos recursos humanos, nos falta espaço, não temos laboratórios, as bibliotecas são todas fechadas, os professores vão ficar em desvio de função, e tudo aquele quadro que vocês já conhecem. Isto era a fala dos vários. Nós, para ser verdadeiro, nós tivemos uma ou outra escola, como a escola Ayrton Senna, que falou que os professores estavam amando e fazendo coisas maravilhosas, mas é uma escola pequenininha, de turno integral, que hoje não tinha um currículo diferenciado, enfim, e que nem está mais naquele prédio, agora ocupa algumas salas de uma outra escola. O próprio depoimento da diretora também, da Luciana aqui. Está aqui o depoimento da Luciana participou. Ela estava na audiência pública. Então, importante a gente... pontos que eu acho que tem que levantar aqui, ó. É porque eu devia ter me preparado e botado isso na parede, que ajudava, né? Tá. Então, de novo, lá o ensino médio ampliar a carga horária sem pensar na infraestrutura, sem nomeação de novos professores. Nesse ponto eu destaquei o seguinte: ontem ainda estava à noite na RBC TV, a gente está nesse debate dos salários, do investimento em educação. Para vocês terem uma ideia, quando nós terminamos nossos governos, o percentual da folha de pagamento dos funcionários em geral, que eram vinculados à educação, era um percentual de 47,7%. Então, 47,7% da folha de pagamento era educação. 2014. Dezembro de 2014. Dezembro de 2022 é 38%. 38%. Olha o que houve de redução de profissionais nas escolas. E aumento para quase 45% de trabalhadores e trabalhadoras contratados temporários. Então, quando ela dizia que nós não teremos novos professores, nós não teremos o suprimento de disciplinas que a gente não tem há muito tempo. Então, é um novo ensino médio com as mesmas pessoas, com outras propostas. E aí eu vou falar a fala do aluno aqui, porque isso também foi e tinha um relatório, próximo ponto. Então, o tema de não ter investimentos previstos não aconteceram, ao contrário, redução de pessoal e de investimento na educação pública estadual. Depois do estudo do TCE, então, que foi apresentado aqui naquele dia, que dizia que das 2.410 escolas, que hoje tem um pouco menos, 2.360 e alguma coisa, porque estão fechando, as escolas continuam fechando. Daí tinha 59 sem internet. Gente, hoje tem muito mais que isso. 697 sem banda larga, 329 não tem banheiros, 10 não tem água, 1.700 escolas não possuem água potável. Então, era o quadro da estrutura física, e nós visitamos escolas com turno integral, que são poucas e que a gente não consegue descobrir no total votação. E um problema seríssimo da escola não ter um turno integral, as promessas de ter um refeitório, a promessa de ter uma sala de multiuso, uma quadra coberta. Nenhuma dessas promessas, não é à toa que Porto Alegre, nesse ano, quando o Leite retoma e diz: a minha prioridade máxima é a educação. E um dos gráficos que ele tem pavor é o gráfico de quantas escolas de ensino médio são de turno integral. Porque esse projeto é um projeto que ele é pensado para turno integral, né? Tanto que a escola privada ela já expandiu turnos. A escola privada não tirou a formação geral, aumentou os contraturnos para dar conta dos itinerários, porque afinal nenhuma escola privada vai ficar para trás da disputa do Enem, porque o Enem vai ter prova do ensino formal e vai ter a prova dos itinerários, né? E imagine, o Rio Grande do Sul está lá o penúltimo estado, 4%
das escolas de turno integral. E as poucas que estavam em turno integral, várias nós socorremos, fizemos audiência por causa disso, da estrutura, mas também pela evasão escolar, pela enorme evasão escolar. Porque não tem política de permanência, não tem política de incentivo. Até está rodando um vídeo hoje, que eu não rodei de manhã para não atrapalhar, que o Eduardo Leite está anunciando mais dinheiro de apoio aos estudantes. Então não tem, as escolas de Porto Alegre, no início desse ano, são super pressionadas para se tornarem de turno integral, e todas disseram não, todas. Porque as que a gente colocou e conseguiu reverter fechamento, como a Luciana de Abreu aqui na Jerônimo, uma escola que já estava com meio turno, ensino fundamental. Aí nós construímos, não é, Lupe, uma proposta com a escola, vamos nos propor a ser turno integral para não fechar. Poxa, a Luciana de Abreu, com a simbologia que tem, e agora a escola está com turno integral, conseguimos, não fechou, tem fila de espera, mas a diretora entrou em colapso esses tempos, no final do ano passado, de estresse, porque nada está apoiando a escola para lidar com a meninada. Essa escola atende toda essa meninada aqui das vilas do centro, e vem o problema da violência, vem os toques de recolher, e a escola não tem monitor por meio-dia, não tem alternativas, sabe? A biblioteca, não tem ninguém na biblioteca. E é um amor, porque tu entra na escola Luciana de Abreu, eu deixo como sugestão aqui pertinho, e tu logo vê a biblioteca, que é bem assim, aquelas voltadas para o pátio, que é o sonho da gente. E a escola está lá, e a biblioteca está aberta. Tem ninguém, mas está aberta, porque não vai fazer o que com turno integral? Nem com a biblioteca mediada. É uma loucura. Então é uma aventura topar, com esse governo do Estado mínimo, topar a escola de turno integral. Porque é uma luta hercúlea. O que fazer com a meninada? Imaginem, nós estamos agora com a audiência pública aprovada sobre alimentação, merenda. Imagine a alimentação, porque tu está com a meninada o tempo todo. Eles cada vez oferecem menos funcionários de merenda e de limpeza. Estão com 3 vínculos nesses funcionários, né? Tem agora empresas terceirizadas, também foi uma obra do Faisal no final, que super exploram, que interrompem o trabalho antes de terminar. É uma vergonha, são 3 vínculos em cozinha que tem nomeados antigos, contratados temporários e terceirizados por empresa. Esse é um modelo de escola que eles querem implementar, fingir que é um novo ensino médio bom para os estudantes. Então, esse ponto eu chamei a atenção, né? Depois, o tema da avaliação, do Avaliar é CRI. Aqui, o pessoal estava me mostrando aqui esse material maravilhoso, né? Da avaliação pensada no nosso governo, a partir das escolas, a partir da secretaria. Então, a secretária vem, e isso é uma das expressões que o pessoal vem dizendo: a gente não aguenta mais receber o WhatsApp, receber prova para a meninada, para ser aplicada na meninada. Foi um absurdo a aplicação de prova na volta da pandemia, só deprimiu estudantes, professores, e se avaliar a tríade. Quer dizer, cada vez começar um novo processo de avaliação, não respeitar como processo de Estado, para de fato planejar, né? Então aqui foi também uma crítica. Mas o Alejandro Guerreiro, da UBS, porque a gente se ressentiu muito da gurizada, das entidades representativas dos estudantes não conseguirem reagir ao novo ensino médio, né? Essa implantação gradativa, porque é muito sacana essa coisa do primeiro ano, estava anotando aqui, vocês sabem a dimensão disso, né? O primeiro ano ser, voltando aqui, o primeiro ano são 200 horas de itinerário, mas depois vai para 400 horas, depois vai para 600 horas. Então a injeção letal vai sendo colocada de forma gradativa, então a meninada foi despertar agora, na implementação do segundo ano. Na implementação do segundo ano. Então, mas ele já dizia, deixa eu ver onde é que está aqui, porque eu gosto muito da fala dele. 12, Alejandro. Aqui, ó. Então é a UBS, né? E ele dizia assim: olha, esse novo ensino médio tem uma série de inconsistências, a UBS vai encomendar um estudo. Então a gente precisa perceber também que as entidades estudantis, elas estavam muito começando isso, e quando estava na iminência de ser implantado para todas as escolas. Não tinha ainda uma condição de reação na piloto, né? Então ele dizia algo, disse que se vive um momento muito difícil na educação, que ataca o acesso a ela,
que necessita ter garantido direito ao acesso, aprendizado, permanência no estudo, pois a pandemia e suas decorrências nos fizeram abandonar a escola. Foi muito bacana, como ele disse, nós estamos atrás de sobreviver, de comer, os estudantes estão fora da escola. E aí vem com essa mudança que nós nem sabemos o grau dela. Então isso é uma questão para nós forte, né? E aí ele já identificava uma coisa muito interessante, opinou que o atual projeto iria produzir 2 tipos de formandos, estudantes. Um que vai para a universidade e o outro que tem que se submeter ao subemprego e alimentar os aplicativos. Finalizando o novo ensino médio, é velho. É a proposta neoliberal de escola pobre para pobre, né? Então, a direção da URGS já sabia, tinha essa reflexão, mas nem o movimento dos estudantes, esse movimento começa agora, né, tardiamente. E ainda eu chamo a atenção aqui da Luciana, Ei, Luciana, tu viu essa água? Tá certo, Ela diz aqui que a Escola Nossa Senhora Imaculada foi escolhida como piloto, tinha expectativa de receber verbas do governo federal, que essa também foi uma ilusão, né? De que viriam verbas e vieram algumas, eu sei que nós somos lá chegou algum dinheiro aqui, lá, colar, eu me lembro que nós somos na Nova Sociedade, por exemplo, chegou lá, isso aqui é do novo ensino médio, tinha umas coisas, então... Mas tinha um investimento que era específico para as pilotos, das quais a nossa coordenadoria ficou fora, as demais entraram. A nossa não, foi um erro que eu comentei ontem, que até hoje assumiu. Então teve uma creio que ficou fora. Mas claro, o governo federal julgou com a ideia de mandar dinheiro para a escola, iludiu algumas escolas, né? Não chegou em todos os lugares, né? Então, mas ela afirmava, bonita aqui, Luciana, afirmou como não compreender que se baseia essa reforma, pois parece uma colcha de retalhos, com componentes curriculares desconectados com a realidade entre si, para os quais não possuem professores capacitados para trabalhar, farmacologia, biotecnologia, tecnologia, nutrição, e também que exigem laboratórios adequados, né? A conclusão é que a reforma não forma para o mercado de trabalho. Não é, então aí uma crítica que já fazia, né? Não tem nem a capacidade de ser uma educação profissional. Porque é um encaminhamento ali gerado, não é uma educação profissional, estamos agora encaminhando uma escola técnica. E nem forma integralmente em todas as áreas do conhecimento que é necessário ao nosso estudante. E alega, então, essa questão de que só a tecnologia, que a tecnologia é a tábua da salvação. Está aí o retrato, né, do concurso agora, é um concurso que não contempla história, não contempla espanhol, filosofia, sociologia. Então é uma visão que esvazia mesmo. Como eles pensam, bom, o mundo empresarial agora é tecnológico, então precisa que a gurizada saiba lá mexer no computador, que não existe mais, né? Planta, nem fábrica, nem serviço que não tenha tecnologia. Então, as nossas professoras ali, os professores fazendo malabarismos, acho que é muito importante chamar a atenção, né? Porque é muito desrespeitoso com os profissionais. Eles estão tendo, para não perder, como essa lógica do contrato, para não perder, inclusive as suas horas de trabalho, o professor tem que assumir a ponta que chegou, pega esse aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, senão não está desempregado. Olha que nível que nós chegamos, é isso, professores. A palavra malabarismo é melhor do que fazendo, né, improviso. E eu adorei essa frase, nós estamos cansados de recados pelo WhatsApp, de reuniões virtuais, de falta de presencialidade para discutir os reais problemas da educação, que são a estrutura física, a falta de pessoal, os protocolos sanitários, o respaldo que a escola precisa ter. A escola está sem professor de inglês, enfim, ali faz uma página inteira, a professora falou bastante. Foi muito importante, mas foi muito importante essa audiência, a gente disse algumas coisas, porque a gente teve lá o compromisso de que ia ser ouvidos, que ia ter escuta, e acabou no final do ano uma implementação imposta no número de aulas também. Por fim aqui, só para nós depois fazer o último encaminhamento,
o CEPES, né, dizendo que ser presente lá, estava lutando desde 2016, que esse novo ensino médio, em relação ao chão da escola, não tem escuta do chão da escola, ou seja, da realidade, não parte da realidade, e vem sem respeitar a gestão democrática. Imagina, respeitar a gestão, a autonomia dos professores, né? Aqui, olha, para a gente, Ayrton Senna, que diz o diretor, tem um grupo de professores e alunos completamente apaixonados pelo que está acontecendo, dando um show de protagonismo. Então, 2 escolas vieram, para vocês verem que a gente ouviu dizer que estava bem, que tinham reinventado, né? Mas a grande maioria fazia uma crítica muito profunda. Há todas essas entidades muito assim, deixando acontecer para ver o que acontecia, né? E realmente, quando se implantou, então, começou a implantação do novo ensino médio, que foi o ano de 22, a gente, início de 21, não, isso foi final de 21, início de 22 no ano passado, nós tínhamos uma escola e nós continuamos tendo, né? Nós passamos 21 inteiros, professores lutando, perdendo muito dinheiro, redução salarial, por causa da implementação do plano de carreira, né? E sem concurso. Então, o contexto da escola estadual é um contexto propositalmente pauperizado, para o profissional da educação atomizado, sobrevivendo, não conseguir fazer uma organização de reação consistente. Então, isso não foi pauta forte nem dos movimentos sindicais que estavam lutando por salário, por reajuste, por piso, né? Então, o que faz a Comissão de Educação? A gente fez essa representação de todas essas falas junto ao Ministério Público. Do Ministério Público nós não tivemos nenhum encaminhamento. Hoje o Ministério Público está escutou a professora Patrícia e a Maria Ângela, né? 2 momentos, né? O comitê buscativo, e o que aconteceu entre as entidades na volta à escola, que apareceu esse fosso profundo da aprendizagem, né? Meninos e meninas já no 5º ano sem ler nem escrever, vocês sabem disso, devem ter ideia do que apareceu na avaliação TRI. Então, o que fizeram as entidades educacionais? As entidades, o Ministério Público, secretarias, a Secretaria de Saúde, a Assembleia, firmaram um pacto pela busca ativa escolar. Temos que buscar a gurizada, tem um monte de gente fora da escola e temos que ver estratégias de retomada da aprendizagem. Então, isso é o que aconteceu. Reuniões dessa busca ativa, nesse fórum, em que uma delas eu falei de maneira muito dura sobre o ensino médio, e aí na última reunião do ano teve uma reunião sobre o ensino médio, aí quando falamos desse seminário, elas chamaram as gurias, passei os telefones. Então, e tem uma preocupação no Ministério Público, que agora se deu conta, que sentou conosco 1 hora, a doutora Luciana Casarotto, fazendo conta, olhando a formação geral, vendo as perdas no último ano, preocupado o que faremos, né? Naquela audiência, não era exatamente um revoga, né? Naquela audiência, um diretor propôs, mas então por que não deixa 200 horas os 3 anos? O itinerário formativo, pronto, então a gente faz uma parte, mas a gente garante a formação. Mas não teve nenhuma escuta, isso seria não tem o que remediar, porque a gente sabe a concepção. Mas houve, inclusive, propostas minimizadoras do impacto, e não teve escuta nenhuma. Então, a gente está agora nesse momento, ajudando as escolas, dando voz para as escolas, para que a gente possa se inserir, então, no processo de mobilização pelo Revoga Ensino Médio. Que está aí, o governo federal teve que ouvir, não revogou no canetaço, né? Recém essa semana o governo federal reinstalou o Fórum Nacional com as entidades que tinham sido banidas, retiradas pelo governo Bolsonaro, governo golpista, e está fazendo essa escuta, que ainda a gente não tem clareza qual é, mas as entidades educacionais, a CNTE está nos chamando dia 24 de abril para apresentar documentos no MEC. É um dia de lutas, tem uma jornada de lutas aí de 24 a 29 pelo piso, que todo mundo sabe, né? Então, o nosso papel lá na Assembleia Legislativa é dar força para a voz dos professores das escolas, dos movimentos
para que o governo federal escute e recoloque em debates esse ensino médio, essas diretrizes que se implantaram desta maneira aqui no Rio Grande do Sul. Nós, eu já falei um pouco demais, eu tenho hoje às 15 horas, não sei que horas são, me ajudaria a me situar. Eu queria só trazer para vocês, está quase? 13h15. 12h15, tá bom, estamos bem, temos meia hora para dialogar, né? Então, esse é um embate que nós temos, e com o Eduardo Leite, que anunciou que a prioridade dele é a educação, o grande calcanhar de Aquiles dele não é o ensino médio. O ensino médio tem uma crítica, as pessoas não têm uma crítica coletiva, muito menos da sociedade gaúcha. Não existe, né? Pela sobrevivência, por um contexto que eu fiz questão de pintar, bem pintado, para a gente entender. Porque também a gente pensa, puxa, a gente investe tanto, vem avançando a educação, e daqui a pouquinho se implanta qualquer coisa. Não se implanta qualquer coisa, né? Se jogou tão lá embaixo, a demanda se rebaixou tanto a nível de sobreviver, a nível de ter emprego, a nível de buscar um concurso e reajustar o salário, porque a perda salarial estava em 60%, que o desgaste maior de Eduardo Leite são os espaços escolares, são as obras escolares. Agora, então assim, a gente fez 2 operações, dever de casa, trabalhando mesmo no dever de casa, pautou muito a imprensa, o governador aí fez uma maquiagem e mexeu nos números e apresentou os problemas escolares de outro jeito, e nós sabemos que é maquiagem, porque se o ano passado ele acabou fazendo uma hierarquização de 400 escolas em alta prioridade para fazer obras, em função de responder às nossas pressões, 200 em média prioridade e outras lá 1.000 e poucas com algum problema. Aí nesse início de ano ele anuncia 176 em alta prioridade, 1.890 com problemas intermediários de estrutura. Então nós estamos preparando vai sair um monitoramento virtual dessas obras, nós estamos interativo dessas obras, a Assembleia vai fazer, nós aprovamos na comissão, porque a gente vai precisar apertar, fazendo o processo nosso de conscientização, mobilização para o governo federal, e aqui nós vamos ter que apertar onde ele falha, e ali ele não vai conseguir responder. No tema do concurso, nós temos uma audiência de 4 horas essa semana, 4 horas de audiência pública sobre salário, a forma maquiavélica como ele está implantando o piso, não sei se vocês acompanham. Eu acho que em lugar nenhum do Brasil tiveram uma ideia tão perversa como Eduardo Leite fez. Que ele está implantando retroativamente um novo plano de carreira. Vejam que aqui em Canoas eles colocaram Jair Jorge, por isso a gente tem uma crise lá, uma parte da esquerda está fora, uma parte está dentro do governo, parou um plano de carreira e começou um novo, rebaixado, com salário alto no início e com pouquíssimos ganhos na carreira. Esse é o novo modelo, né? O novo modelo é isso, é quase não ter carreira. A carreira, o piso virar teto, uma vez que o piso, apesar de todos os embates jurídicos, o piso está mantido judicialmente, tem que pagar. Então os prefeitos estão tudo achatando carreira. E o Eduardo Leite foi muito mais do que isso. É tão insólito que a justiça não o impeça, porque ele implantou uma nova carreira, cujos ganhos do início ao último nível, última letra, é 30%. Então, experiência, letra e temporal e a questão de qualificação no máximo dá 30%. De ensino médio e doutorado dá 5 pontos alguma coisa por cento, não dá 6%. Essa é a carreira do Eduardo Leite, a nova. O que ele fez? Ele colocou ela sobre as antigas carreiras. O que ficou fora de valores, ele colocou em parcelas autônomas. E uma das parcelas, cada vez que dá reajuste, ele engole. Ele tira de lá. Então, assim, é uma redutibilidade que era para não ser reduzida e foi ali que ele reduziu. Eu não recebi aumento nunca, porque ele só tira da irredutibilidade e bota no meu salário. Quer dizer, eu estou pagando o meu salário. Tu está pagando o teu reajuste e perdendo ganhos reais de salário. O teu salário está se encolhendo. Então ele vai fazer com que os salários, não só de quem estava na ativa 10 anos, 20 anos, mas os aposentados e aposentadas passem a receber o salário do novo plano de carreira. Entendem? Ele está fazendo porque ele não dá o reajuste até se adequar aos salários antigos à nova carreira.
Então vocês nunca vão receber a valorização que o piso daria para a sua carreira, como carreira mesmo, né? E infelizmente a justiça não, CEPERS tem feito movimentos, não impediu esse crime, porque é agora de novo, 29 mil, agora esse reajuste nós vamos votar na terça-feira, 29 mil professoras aposentadas receberão zero, porque ainda tem alguma coisa na sua parcela de reajuste. É o meu caso, ainda tem. Tu ainda tem, tu vai receber nada de reajuste. Zé Clóvis também. Tem aquele... E ainda não quer pagar os 14, né? Quer dizer, ele desidrata todo o plano de carreira. Então, existe um plano de carreira desidratado, né? Desidratado. Quase nada, menos de 1%. Não existe, não se define quanto o professor, por exemplo, que tem graduação, terá que ganhar a mais do que só tem o nível médio. Né? Isso vai... Não, isso está definido, né? são percentuais, Mas ponto. É 1 ponto alguma coisa, não chega a 2%, estou dizendo? Eu achei que não estava definido. Tá, Achei foi que mais. isso estava definido. O CPE teve 2 conquistas só quando foi implantado o plano de carreira, que aquele valor virasse percentual da diferença dos níveis na tabela, e é 1 ponto alguma coisa a cada nível, é isto. E na letra, se tu for até a letra F, é 30% lá no final. E o outro ganho, por isso que eu faço questão de falar, é que não ia ser engolida a tabela de redutibilidade. Porque a gente foi acusando, olha aqui o que ele vai fazer, aí ele, cada vez que ele manda o reajuste, ele manda de novo o dispositivo. Será reduzida da parcela de redutibilidade. Não tem palavra, ele não tem nenhuma palavra esse governador. Ele tem uma capacidade de desfazer o que disse com uma empáfia que é assustadora. É assustador. Por favor, professor. Então esse é o contexto dos professores e professoras para enfrentar essa reforma. Legal. O Zé Gomes quer trazer um outro. Não, é assim, ó, só para registrar assim, a perversidade desse governo, né? Que ele pegou aposentados há quase 20 anos, como eu, por exemplo, né? Que tinha uma matrícula só, porque lá nos anos 80 houve uma legislação que quem tivesse 2 matrículas podia optar por uma só e ficar com 40 horas. Né? Foi meu caso, então eu me aposentei com 40 horas e o plano de carreira me transformou num professor de 20 horas, com uma parcela autônoma. Quer dizer, destruiu a minha vida funcional de 40, 50 anos, e isso não aconteceu só comigo, isso deve ter 4, 5 mil professores nessa situação. Sim. Por que isso? Olha que assustador que é. Porque não mais a tua convocação, porque isso não foi que nós vivemos todos, né? Eu entrei com 20, me chamaram para 40, trabalhei 30 anos e 40, me aposentar com 40. No novo plano de carreira, a convocação é vantagem temporária. E tu não leva para aposentadoria. Então, tem que saber que não adianta pegar 40 horas e fazer outro concurso. E ficar com 2 vínculos diferentes. Duas situações diferentes, a opção e a convocação. Sim, mas isso para trás está correto. Não, para trás está correto. Mas para frente, para frente não tem. Não tem. Às 20 horas, a convocação é considerada, então nada mais vai, porque eles também têm a mesma estratégia de acabar com ganhos de aposentadoria, né, gente? É empobrecer professores aposentados. E o Eduardo Leite, é importante saber, ganha no recolhe do aumento da alíquota, porque além de perder, os recobres passou a pagar mais. A senhora também, como é que é seu nome? Aumentou, Eunice, aumentou a base de desconto da Previdência depois de aposentado. Então ele passou a arrecadar mais dos funcionários aposentados. 500 a mais do Zé, 340 milhões por ano. Então ele tem uma arrecadação que não tem que justifique. Por isso eu até estou na rádio de novo ontem, estava na RDC TV, estava na Pampa ontem, porque ninguém da base do governo vai em lugar nenhum sustentar o que ele faz. Eles vão lá votar constrangidamente e deu. Então, ontem de noite, o Renato Batista estava furioso, porque passou uma semana tentando conseguir alguém para ir lá sustentar. Mas não tem como sustentar, porque ele, inclusive, parou de contribuir para o IPPREV. Também foi outra mudança, porque ele disse que ele virou a página. Todo mundo escuta, né? Eduardo Leite saneou, virou a página. Não, a poupança para a Previdência, que aqui no Rio Grande do Sul, Tarso criou, no nosso governo,
O Sartori, com dificuldades, porque havia secretários que diziam, vamos botar a mão nesse dinheiro. Também continuou colocando recursos lá. Eduardo Leite conseguiu mudar na Assembleia e voltar a trazer 25 mil funcionários de volta para conta corrente, caixa corrente, e não no fundo de capitalização. E parou de contribuir no fundo de capitalização. Ou seja, lá na frente, de novo, nós vamos ter crise da aposentadoria, aumenta a alíquota, justifica aumentar o número de cobra todo mundo, porque parou de poupar. Então, claro, agora nós entramos num outro aspecto, que é o quanto esse governador, ele é predador do presente e do futuro. E em que contexto brutal foi implantado esse novo ensino médio, ou está sendo, né? Então, a nossa chance é o movimento nacional, que ganha corpo, movimento junto ao governo federal, Fórum Nacional de Educação, CNTE, toda a juventude, que agora as estudantes estão mobilizados, a gente reverter para defender uma outra escola com o protagonismo, né, de professores, professoras e estudantes. Mais alguns minutos para a gente dialogar agora, para fazer rodar.